O que é eletrostática? Eletro vem de eletricidade, estática vem de repouso. Quer dizer que a eletrostática estuda cargas elétricas em repouso, cargas elétricas que não se movimentam. As cargas elétricas são partículas elementares que compõem a estrutura do átomo. Toda matéria, corpos, objetos, tudo que há no universo são formados por átomos. Em 1911, Rutherford descreveu de que forma esses átomos são formados, de que forma esses átomos são constituídos. Bom, esses átomos são formados por duas partes, núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo do átomo existem dois tipos de partículas, prótons e nêutrons. Na eletrosfera existem os elétrons, então os elétrons ficam orbitando em torno do núcleo atômico. Para Rutherford, os elétrons descreviam um movimento bem desordenado em torno do núcleo do átomo. Mas, 2 anos mais tarde, em 1913, Niels Bohr descobriu que os átomos executavam um movimento bem organizado em torno do núcleo atômico, através de camadas eletrônicas, e que cada átomo pode apresentar até 7 camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica existe um número máximo de elétrons. O átomo formado pelo núcleo, dentro do núcleo existem 2 tipos de partículas, prótons e nêutrons, e orbitando em torno do núcleo atômico nós temos os elétrons. Por convenção, próton tem carga de sinal positiva e elétron carga elétrica de sinal negativo. E nêutron carga nula, não possui carga. O que é carga elementar? Carga elementar corresponde à menor quantidade de carga elétrica que é encontrada na natureza. Vai corresponder ao módulo do próton e do elétron. Então, qual é o valor da carga elementar? Mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos lá? Então, próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O sinal negativo é o sinal de carga elétrica do elétron, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Próton, carga positiva, elétron, carga de sinal negativo, carga elétrica de sinal negativo. Toda carga elétrica é medida no Sistema Internacional de Unidades por coulomb. Então, esse C aqui é a unidade de carga elétrica coulomb em homenagem a Charles Augustin de Coulomb. Quantidade de carga elétrica. Dizemos então que a quantidade de carga elétrica ela é quantizada, porque ela representa a multiplicação do número inteiro pela carga elementar fundamental E. Então, Q é a quantidade de carga elétrica em E, número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elementar E. A carga elementar E, nós vimos que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, com essa equação, nós podemos determinar a quantidade de carga elétrica existente em um corpo. E também, através dessa mesma equação, podemos determinar o valor do número de elétrons em excesso ou em falta de um corpo. Tá? Isolando o N, colocando o N em evidência, podemos determinar o número de elétrons em excesso ou em falta. Esse N também pode ser a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, N pode ser representado também da seguinte forma: a subtração entre o número de prótons e o número de elétrons.
Vamos fazer um pequeno exemplo aqui de aplicação, um exemplo básico. Nesse primeiro exemplo, temos uma carga elétrica que apresenta 4 prótons e 3 elétrons. Sabendo que a quantidade de carga elétrica é igual à diferença entre o número de prótons menos o número de elétrons vezes a carga elementar E. Vamos determinar a quantidade de carga elétrica desse corpo. O primeiro passo é substituir o número de prótons, o número de elétrons e a carga elementar E. O número de prótons é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Número de elétrons é igual a 3. 1, 2, 3. Substitui por 3. E E, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Está aqui feita a substituição. Vamos efetuar a subtração aqui dentro dos parênteses. 4 menos 3 é igual a 1. 1 vezes 1,6, 1,6. Ok? Conservamos a base e o expoente menos 19. Resultado final, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Segundo exemplo, temos um corpo eletrizado que apresenta 3 prótons e 5 elétrons. Determinando a quantidade de carga elétrica desse corpo, vamos efetuar a seguinte substituição. Número de prótons, 3, menos número de elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos substituir por 5. E o valor do E, carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Número de prótons, 3. Número de elétrons, 5. E o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Substituindo, temos já a equação. 3 menos 5, menos 2, vezes 1,6. Menos 2 vezes 1,6 é menos 3,2. Conserva-se a base 10 e o expoente menos 19. Resultado final. Terceiro exemplo, temos um corpo que apresenta 3 prótons e 3 elétrons. Vamos substituir na equação e vamos ver que esse corpo está eletricamente neutro, que apresenta mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons. 3. Número de prótons, 3. Número de elétrons também é 3. E o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 3 menos 3, 0. 0 vezes 1,6 também é 0. Então a carga é igual a 0. O corpo é neutro. Quando é que um corpo é neutro? Quando apresenta quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. O corpo é neutro quando apresenta prótons e elétrons em mesma quantidade. Logo, esse segundo exemplo que nós vimos, nós temos então 3 prótons e 5 elétrons. Um corpo está eletrizado quando apresenta excesso ou falta de elétrons. Nesse segundo exemplo, ele está eletrizado negativamente, que apresenta maior quantidade de elétrons, que é carga negativa. Já o primeiro exemplo apresenta maior quantidade de carga positiva em relação às quantidades de cargas negativas. Quer dizer, então, que esse corpo está eletrizado positivamente. Professor, quando é que um corpo está eletrizado positivamente? Quando apresenta falta de elétrons. Quer dizer que a quantidade de carga positiva é maior do que a quantidade de carga negativa. Professor, quando é que o corpo está eletrizado negativamente? Quando ele apresenta excesso de elétrons. A quantidade de carga negativa é bem maior do que a quantidade de carga positiva. Quando é que o corpo está neutro? Quando apresenta mesma quantidade de carga positiva
e mesma quantidade de carga negativa, mesma quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons.